graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar uma mensagem de Deus para você. Irmãos, não ligue para a minha barba que está um pouco grande, né? Meu tempo está um pouco corrido, né? O importante é a mensagem da palavra de Deus. E vem responder aqui algumas questões a respeito de vários comentários, né, sobre lá para essa pastora aí, Valdiene, muitos dizendo: você não faz o que ela faz, vai pegar nas praças, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né, falando, né, do ato profético. Você não sabe o que é ato profético. Irmãos, nós estamos num tempo da graça. Teve um que falou assim: nós devemos orar por todas as autoridades da terra. E eu falei no vídeo exatamente isso. O que você tem que entregar a essas pessoas é nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E pregar o evangelho. Porque essa senhora, esses atos, visa qual é a edificação, o que atrai em prol do evangelho? Não, nada em prol do evangelho, porque está lutando por uma guerra que não é dela. Ela está lutando contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. Nós lutamos espiritualmente. Nós temos que orar para essas castas de demônio cair por terra. Se Deus tiver de fazer uma terra prosperar, então tem demônio que me impeça. Veja que Deus pegou José e levou para ser governador lá no Egito. Veja que Deus pegou Daniel naquela levada que foi um cativo da Babilônia e levou lá para o rei Dário. E era um homem de confiança dele, sábio, entendido no sonho, nas revelações. Esse é o nosso Deus, irmãos. Agora, esse tipo de ato, um atrás do outro, isso traz o quê? Descrença, descredibilidade das coisas de Deus. Nós temos que orar e pregar para os enfermos, pregar para os que estão doentes espiritualmente, né? E o lado político, nós temos que ter a nossa sabedoria e entendimento de qual é aquilo que, né? Você não levantar bandeira para certos tipos de pessoas que são contrárias à palavra de Deus. Isso que você tem que ter a luz sobre a tua vida espiritual. Então, assim, essa senhora, né? Toda a mensagem que ela vem trazendo sempre traz um banho do presidente, do STF, disso, daquilo. Parece que a visão dessa mulher é só em prol da terra. Irmã, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é no céu. O nosso lugar é na glória de Deus. Aqui um dia nós vamos deixar essa terra. Claro que nós temos que, né, deixar um legado. Claro que nós não temos que ser egoístas e desejar o melhor para os netos, para os filhos, claro. Mas nós temos que entregar na mão de Deus, Senhor. Porque nós estamos vivendo o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Não é só aqui essa nação que vive tempos difíceis. A maior potência do mundo, Estados Unidos, né? Muitos outros países aí estão passando por situações de cumprimento da palavra de Deus, né? Passando calamidade, passando fome, necessidade em vários países. Cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus disse que haveria fome em toda a terra, haveria rumores e rumores de guerra. Cumprimento da palavra de Deus. Agora eu vou vir aqui, né, fazer igual Pedro, porque Pedro, a palavra de Deus tem que se cumprir sobre Jesus, que era ele ser crucificado. O que Pedro fez? Pedro, ele foi carnal. Ele disse: Senhor, de maneira nenhuma morrerá. Se possível, eu irei no teu lugar. Para trás de mim, Satanás. Que não é Pedro que fala, mas é o próprio Satanás que fala na tua boca. Nós temos que ter cuidado, irmãos.
Quando a palavra de Deus tem que se cumprir biblicamente, nós temos que se posicionar biblicamente e dizer: é cumprimento da palavra de Deus. O que está acontecendo no Brasil é cumprimento da palavra de Deus. A corrupção que está no Brasil é consequência do próprio ser humano e é cumprimento da vontade de Deus que esse povo passe por esse processo para que eles venham se converter diante de Deus. Você tem que pregar o convertimento, você tem que fazer como Deus mandou Jonas fazer, pregar o arrependimento, mulher. Para que esse povo se arrependa. Não é jejuar para guardar fulano de tal, para isso, para aquilo, para derrubar isso, para tirar isso. Não, meu irmão. Você tem que jejuar para essa nação se converter. Que essa nação corrupta, pastores corruptos, apóstolos corruptos, né? Multidões de pastores envolvidos em corrupção, misturado com política, misturado com maçonaria, misturado com idolatria, misturado com coisas místicas, vendendo coisas ungidas, vendendo uns amuletos ungidos. E você, preocupada com atos proféticos, você tem que pregar para esses pastores que estão aí, né, tomados pelo diabo, né? E a palavra de Deus diz que no final dos tempos ele se levantaria falsos profetas de tal maneira que, se possível, enganaria os escolhidos. Então, tudo que está acontecendo no país, tudo que está acontecendo no mundo, através desse vírus, é cumprimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem desmaiaria de terror, o povo desmaiaria de sofrimento, de dor, de lamento, mas muitos se converteriam e olharia e pediria misericórdia para Deus. Então, quando a palavra de Deus tem que se cumprir, minha amada. 21 dias de jejum para isso, fizeram jejum para aquilo, para isso. Irmãos, faça oração para que a nação se arrependa, para que esses pastores se arrependam, para que esses pastores voltem ao primeiro amor, volte a pregar o evangelho, volte a pregar a mensagem de cruz, volte a pregar o arrependimento, volte a pregar para que o povo se santifique, se aproxime de Deus, tenha intimidade com Deus. Porque isso, irmãos, os próprios pastores, as próprias igrejas têm tirado o povo da presença de Deus, porque não tem falado para o povo buscar a Deus, não tem falado para o povo pedir por misericórdia para Deus, não tem falado para o povo se aprofundar na graça e no conhecimento da palavra, crescer no conhecimento biblicamente, para que a pessoa, com o conhecimento que ela adquire através da palavra de Deus, colocar em prática, crescer em Cristo, em sabedoria e amor, que está faltando essa nação. Então, irmãos, o que tem de se cumprir vai se cumprir. Esse vírus aí é só a ponta do iceberg. Ninguém está dando profetada, mas coisas piores virão. Coisas piores virão. Irmãos, se você pesquisar aí na internet, no ano de 2020, disse que foi o ano que mais teve terremoto em toda a história da Terra. Isso diz os estudiosos. O que a palavra de Deus diz? Que haveria terremotos em vários lugares, né? Quantos rumores de guerra não houve? Teve um tempo que estavam rumores de guerra contra os Estados Unidos, Coreia, né? E vários rumores de guerra entre as nações. Hoje estamos vivendo uma falsa calmaria, uma falsa paz. Mas a palavra de Deus diz que quando viesse essa sensação de paz, repentina destruição virá, porque nos bastidores estão trabalhando tudo para o cumprimento da palavra de Deus. Tem que se cumprir, tem que se cumprir. Muitos pregam, eu vou trazer uma mensagem aqui, que a igreja não vai estar na grande tribulação. É um grande erro esses pastores, por isso que eles estão assim. Sabe, esses que pregam que não vão estar aqui no arrebatamento, ou que não vão estar aqui nessa tribulação,
São as virgens imprudentes, que diz, tarde o Senhor virá. Tarde o Senhor virá. E fica despercebido e a tribulação vai engolir eles. Vai engolir. Mas, irmãos, você tem que estar preparado para o sofrimento, para o lamento, para tudo que, para a perseguição dos cristãos. Porque você vai ser perseguido. Você, vai ser calado. Você vai ser silenciado. Você vai ter que ser muito forte para não negar a tua fé. Porque por muito pouco você vai negar a Deus. E a palavra de Deus diz que aquele que negar a Deus diante dos homens, o Senhor vai negar ele diante de Deus, o Senhor Jesus. Então, irmãos, se consagre, se santifique, não fique esperançoso com esses atos, porque de acordo com a palavra de Deus só vai piorar. As coisas têm que acontecer, a palavra de Deus ela está se cumprindo, a palavra de Deus ela está tomando um rumo de cumprimento das Sagradas Escrituras. Olha, a terra parou, o mundo parou, o mundo se curvou diante de um vírus para mostrar a fragilidade do ser humano, mas mesmo assim o ser humano não aprende, mesmo assim o ser humano não se curva diante do Criador, não se curva dizendo, Senhor, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha família. Não, mas cada vez mais endurece seus corações. É como o faraó lá, endurece seus corações para não ver o cumprimento da palavra de Deus. Irmãzinha Ana Paula que pediu, sobre essa questão, irmã. A irmã vai assistir essa mensagem, eu vou gravar ainda. É que eu tive uns imprevistos, mas eu vou gravar essa mensagem aí sobre que nós vamos estar aqui sim na grande tribulação. Eu provo biblicamente, dentro das escrituras. Esse vídeo não é para esse assunto. Então deixa para você comentar sobre a grande tribulação no vídeo que eu vou fazer sobre a grande tribulação. Então assim, isso é um aconselhamento para você, para que você se prepare, para que você se fortaleça. Veja essa vacina. Quantas e quantas pessoas foram obrigados a tomarem essa vacina, a receberem essa vacina. Isso, irmão, é um teste. Isso é apenas um teste. Porque quando vier a marca, claro que a marca da besta, assim obrigasse, quando eu falo obrigatório, eu não estou dizendo que quando estão colocando uma arma para você se vacinar na tua cabeça. Mas se você não se batizar, você não tem acesso à saúde, você pode ser mandado embora de justa causa do teu emprego e você vai trazer alimento para o teu filho como? Então é certo, é uma coisa obrigado, mas não é pela força, é como eles usam de certas coisas ali que você tem que se utilizar, entendeu? Então assim, é uma certa preparação para a marca da besta que vai vir. E essa marca vai ser dessa forma, você vai comprar e vender se você tiver ela. Tudo isso que está acontecendo é preparação para quando a marca chegar. Então tudo isso é uma preparação. É uma preparação. Porque veja que, irmãos, a pessoa, ela é dona do seu corpo. Eu não estou falando para você tomar e não tomar, você decide. Você decide. Mas isso é uma preparação para o que vai vir. Vai te obrigar no teu serviço, para você ser um cidadão comum no meio do povo. Veja que esse passaporte obrigatório, você só vai lá para os Estados Unidos se você tiver recebido essa vacina. Vocês estão entendendo? Isso eu não estou dizendo que é a marca, irmão. Isso é uma preparação. Isso é para ficar quando vier, você dizer a mesma coisa que foi com a vacina. Isso aí não tem, apenas para a questão humanitária, de saúde. Vai vir dessa forma. Não vai vir escancarado assim, não. Coloca a marca aqui. Não, vai vir sorrateiro dessa maneira. Um pouco se você não colocar essa marca. A palavra de Deus diz que você não vai comprar e nem vai vender.
Então quer dizer que é algo que mexe no teu bolso, é algo que mexe na economia. E veja que foi um teste, isso foi um teste, irmão. Veja que mexeu na economia, tudo isso que aconteceu, mexeu na economia de todos os países. Então assim, o anticristo que vai se levantar, ele vai governar o mundo. Deus vai permitir isso. E vai ser uma só moeda. Vai ser uma só moeda. Vai ser unificada essa moeda. E só quem vai se utilizar dessa moeda, só quem vai utilizar da economia mundial, somente aqueles que receberem a sua marca. Aí só vai poder comprar e vender. Eu vou mostrar dentro das escrituras aqui. Veja em 13 de Apocalipse. Isso aqui é só... Nós vamos trazer um estudo mais aprofundado isso aqui. 13 de Apocalipse fala assim. E foi concedido que lhe desse o espírito da imagem da besta, que está falando já da besta, mas vamos nos pontos específicos. Faz com que todos os pequenos, grande e rico, pobres e livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita. Na sua mão direita e na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o número da besta e o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcula o número. Então veja que vai mexer diretamente no teu bolso. Então já estão te preparando, já estão condicionando a tua mente para quando esse dia chegar, de dizer, você vai ter que receber um certo número para você poder ter acesso à tua conta bancária, para você poder receber o teu pagamento, para você poder ter acesso no teu convênio médico, para você poder viajar, né, para os outros países. E aí, o que você vai fazer? Porque isso já foi preparado. As pessoas já estão condicionadas já através. E é isso que aconteceu no mundo. E com essa obrigatoriedade dessa vacina, é apenas um elemento de teste para condicionamento das pessoas. E muitas pessoas, crente cristã, caíram bonitinho e não conseguiram ver espiritualmente a armadilha que o adversário está vendo para cumprimento da palavra de Deus. E só para encerrar, para mostrar para os irmãos a respeito de como nós vamos estar aqui na grande tribulação. Aqui no mesmo versículo 13 fala assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Aqui está falando do anticristo. O anticristo que vai se levantar. Então vai se levantar contra quem? Contra o santo. Os que vão recusar a sua marca. Os que vão recusar se dobrar diante dele. Os que vão recusar aceitar, né, se dobrar perante ele, aceitando, né, a sua marca para usufruir das coisas da terra. Muitos que têm milhões na conta, que têm bilhões na conta, muitos pastores ricos, maçom. Você acha que eles vão renunciar todo esse dinheiro e deixar de receber essa marca? Vocês acham isso? Jamais, né, irmãos? Jamais. Ele vai dizer que é algo normal, como tem muitos que já estão pregando aí. Eu não estou dizendo que estou analisando ambas as coisas junta, entendeu? Não é, eu vou deixar bem específico aqui, não é essa vacina que é, mas é uma preparação para o que está por vir por aí, vocês vão ver. E diz assim, aqui fala que vai fazer guerra aos santos, e fala assim: e todas as nações que adoram, mas todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ou se alguém for levado em cativeiro será. Quem vai ser levado em cativeiro? Os que não vão querer se dobrar, os que não vão aceitar esse tipo de situação, de imposição que vão impor os cristãos. O povo tudo é modernidade, é tudo tecnologia, mas os cristãos vão ser levados a cativeiro, e está escrito ali: se for preciso morrer, morrerá,
Porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que morrer por mim achará vida. Achará vida. Então, irmão, nós vamos estar aqui. Eu vou fazer um estudo mais aprofundado, lá em Tessalonicenses, tudo que a igreja vai estar aqui. Estamos vivendo um período, irmãos, de preparação para esse dia. Estamos vivendo o terreno, estão preparando o terreno. E as pessoas preocupadas com atos proféticos, preocupadas com coisas que não tem nada a ver, em vez de preparar o povo se converter, o povo abrir os olhos, abrir a mente. O povo parece que aqui mesmo onde eu moro o vírus nunca existiu. Estão vivendo normalmente nas suas festanças, nas suas comilanças. Passaram um período tão terrível para eles, já esqueceram a situação que passaram. Mas coisas terríveis virão, segundo a palavra de Deus, para você cristão verdadeiro, para você cristão que guarda a palavra, para você cristão que pratica a palavra, porque esses meia boca aí, para eles tudo é novidade, para eles tudo é modernidade, para eles tudo é normal, para eles tudo vai acontecer normal, porque a igreja não vai passar por nada. Ela vai subir suja, ela vai subir sem ser purificada, ela vai subir na imundícia que se encontra. A igreja brasileira está numa imundícia. Precisa se levantar homens de Deus a chamar essa nação para o convertimento, não para atos proféticos que não resolve nada, simplesmente para ter mídia, simplesmente para ter foco. Se arrependa a nação brasileira, se arrependa povo brasileiro, ou vocês vão ser subjugados pelas outras nações, como a Venezuela foi subjugada, como muitos outros países vizinhos estão sendo subjugados, porque desprezaram a Deus para se dobrar diante de deuses estranhos. Você sabe o que é ser subjugado? Outras nações subjugar, controlar, aquela nação não ser mais soberana, não ser dona dela, ser escrava das outras nações. E isso pode acontecer com o Brasil. Isso pode acontecer com essa nação, se o povo não se arrepender, se o povo não se converter. Essa nação será subjugada, será escrava das outras nações pagã que acredita em deuses estranhos, assim como foi na Venezuela, assim como está acontecendo em redor de toda a América Latina, está sucedendo aqui também. Abre os teus olhos, igreja, se prepara, se converta, porque coisas piores virão. Essa tua fé tem que estar firmada no Senhor Jesus, para que você não caia no laço do inimigo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.